graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, a fundação da igreja. Na aula passada, no tópico 1, Jesus instrui seus discípulos, foram tratados os seguintes fatos. Qual é o propósito dos 40 dias que decorreram entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão? Na ascensão do Senhor, quais são os dois fatores primordiais que se destacam? Como entender melhor a promessa de Jesus aos seus discípulos em João, capítulo 14, versículo 16 e 23. Então, hoje, começando o tópico 2, os discípulos confortados, né? Recomendamos lá a leitura de Atos, do capítulo 1, do versículo 11 ao 26. Amados, considerando ali os 50 dias da Páscoa até o Pentecostes e subtraindo o tempo de Jesus na sepultura e os 40 dias de Atos, no capítulo 1, verso 3, do aparecimento e a convivência com os seus discípulos, assim é provável que os discípulos eles permaneceram ali em Jerusalém, juntos em oração por aproximadamente ali uns 10 dias, dada a promessa do derramamento do Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ok? Então, continuando. O Senhor, lá em Atos, no capítulo 1, verso 9, diz: foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Então, ocultando assim aos olhos dos discípulos, né? E no versículo 10 e 11, nós temos a seguinte expressão: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Então, observe. O que tinha acontecido aqui? Os discípulos perdiam a companhia física do Senhor e Mestre, mas em recompensa, eles recebiam ali uma promessa do derramamento do Espírito Santo e de que eles mesmos haveriam de voltar a se encontrar com o Senhor Jesus, né? Ao qual eles aguardavam ansiosamente por isso. Então, foi a promessa da sua volta que serviu como combustão às atividades evangelísticas, que deu aquele gás, aquela energia. Amém? Então, observe. Levadas a efeito pela igreja, né? Essa evangelização levada ali a efeito na igreja nos primeiros 100 anos da história da igreja. Os crentes, indistintamente, trabalhavam com tanta dedicação e afinco na expansão do reino de Deus, crendo que, assim fazendo, estariam contribuindo para o regresso de Cristo, o que poderia acontecer nos seus dias. Pelo menos essa era a expectativa. Então, a presença do Senhor e a obra que se fez estavam limitados ao tempo em que viveu e ao espaço em que exerceu os seus ministérios. Entenda, amados, hoje, Jesus está na glória, sentado à direita da majestade do Pai. Mas antes de partir, ele nos deixou uma promessa de que estaria conosco todos os dias, como nosso auxiliador, nosso ajudador, no desempenho da nossa responsabilidade, da nossa missão, que ele realizou e passou para nós. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Hoje, os seus pés são os nossos pés, palmilhando ali nos mesmos caminhos, levando a palavra de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia, levando as boas novas do perdão, da reconciliação. Os nossos corações formam, assim, o coração de Cristo, né? Ele ama o homem com um amor profundo, e isso nós também temos que fazer. Então, através
das nossas mãos, ele estende as suas mãos em gesto de acolher aqueles que se acham cansados e abatidos. Amém? Então, observe, a promessa que temos, e não apenas que Jesus voltará, mas que ele voltará muito breve. Nós observamos em Hebreus, no capítulo 10, verso 37, diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A promessa da volta do Senhor é a soma de todas as demais promessas que a Bíblia Sagrada registra, né? Então, a certeza de que ele voltará tem transformado nossas ilusões em certeza, as nossas aflições em paz, os nossos espinhos em rosas, os nossos gemidos em cânticos, as nossas lágrimas em risos, as nossas tristezas em alegria. Enfim, a certeza de que ele voltará dar-nos o antigozo, aqui mesmo, na terra. É como se nós já estivéssemos palmilhando as ruas douradas da Nova Jerusalém, porque é a certeza que temos. Então, os heróis da fé, que viveram principalmente nos remotos tempos do Antigo Testamento, possuídos ali da viva esperança de alcançar a cidade de Deus, confessaram que eram peregrinos aqui na Terra. E nós também somos peregrinos. Ok? Então, as profecias dizem que Jesus voltará. Os sinais estão se cumprindo, um a um. Tudo nos mostra que Cristo já volta, está próximo, muito próximo à volta dele. E aqui nós temos a passagem ali de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim entraremos para sempre, melhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, essa é a razão, é a esperança. Os discípulos do Senhor foram confortados diante da sua ascensão, com a promessa da sua volta, né? E o apóstolo Paulo, em razão da mesma esperança, ele escreve: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18. Amém? Então, amados, façamos da esperança da volta de Jesus, né, todo o horizonte das nossas vidas, aquilo que nós aguardamos, a motivação para um testemunho positivo, a inspiração para uma vida de santidade, aqui e agora. Esse é o nosso propósito. Então, a história da ascensão é completada com a narrativa de que os discípulos obedeceram a Jesus e voltaram para Jerusalém para aguardar o Espírito prometido em uma atitude de oração. Atos, no capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Amados, o monte Olival, das Oliveiras, ficavam uma distância de aproximadamente 800 metros a leste do templo. E muito mais acima, um pouco mais elevado, né, do que o templo. Então, a parte rica de Jerusalém era a cidade alta, onde os cenáculos eram mais comuns e espaçosos, né? Vamos entender o que era um cenáculo. O cenáculo era uma sala ampla, geralmente num andar superior. E aqui seria provavelmente parte da casa de Maria, mãe de João Marcos. Local também que se supõe, provavelmente, teria sido realizada a última ceia de Jesus com seus discípulos.
Então, essa casa teria se tornado o primeiro local de reunião dos cristãos em Jerusalém. Amém? E aí, essa casa deve ter servido como local da reunião de fundação da igreja em Jerusalém. Em Atos, no capítulo 1, verso 13, diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Né? E no versículo 14, menciona as mulheres. E é esta última vez que o nome de Maria, mãe de Jesus, é mencionado. Então, entenda, Maria, ela era piedosa, virtuosa e amável. Todavia, evidente é que os apóstolos nunca lhe distinguiram com os méritos e adjetivos hoje usados na Igreja Católica. Nós temos que entender isso. Né? Maria é como uma crente normal, um cristão normal, né? De cada um de nós. É que nós chamamos de irmão e que convivemos. E ela conviveu. Ela andava com Jesus. Ela via cada milagre que ele fazia, cada palavra que ele dizia, ela ficava pensando no que seria o que ele estava falando. Né? Então, ela continuou junto. Né? Então, aí ela está no período de oração de vigília, dos 10 dias, ela estava lá também orando. Atos capítulo 1, verso 14 diz: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Então, observe, os irmãos de Jesus certamente eram os filhos do casal Maria e José. Tá? Lá em Marcos, no capítulo 6, verso 3, diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós, as suas irmãs? E escandalizavam nele. Né? Então, aí a confirmação. Está em Atos 1, versículo 15, fala: naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia umas 120 pessoas, e disse: vamos entender essas 120 pessoas. É interessante. O verso diz que a congregação reunida era de mais ou menos 120 pessoas. Provavelmente aí a maior parte deles formado de galileus. Né? Então aqui temos pela primeira vez o emprego do termo irmãos para designar os cristãos. Ok? Olha, também, conforme a lei judaica, era necessário um mínimo de 120 homens judeus para estabelecer uma comunidade com o seu próprio concílio. Em termos judaicos, os discípulos perfaziam um corpo de tamanho suficiente para formar uma nova comunidade. E era exatamente isso que estava acontecendo e surgindo ali. É evidente que os apóstolos obedeceram às instruções de Jesus quanto à espera da vinda do Espírito Santo. Lucas, no capítulo 11, versículo 13, diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Né? Então, observe, onde Cristo ensina ali os seus discípulos que qualquer crente pode receber o Espírito Santo, desde que em oração o peça ao Pai. Né? Então, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. E a palavra nos orienta, olha, peça em oração ao Pai, e você recebe. Vemos depois, ao final do ministério terreno de Jesus, ele prometendo que iria orar ao Pai, no sentido de que ele enviasse o outro Consolador sobre os seus discípulos. Né? Então, é uma atitude em atitude ali de ansiosa espera
no cenáculo, eles se mantiveram unidos em oração. A verdadeira espera inclui, primeiro, a expectativa. Só quando aguardamos de boa vontade é que a esperança se instaura em nossa mente. Amados, entenda isso. É como se um servo aguardasse o seu senhor, a esposa aguarda o marido, a mãe espera o filho que está fora de casa, na rua, o comerciante aguardando a chegada de um navio carregado com suas mercadorias, ou o marinheiro ali procurando terra firme naquela época, né? Ou o rei esperando as notícias do campo de batalha. Nós estamos nessa situação, nós estamos aguardando. São os casos em que a mente se firma num só objetivo e dificilmente pode prestar atenção em outras coisas. Segundo, a oração. A espera exige quietude e paciência. Muitos de nós, porém, nos deixamos levar pelo espírito inquieto de nossos dias. Então, observe, vou deixar um exemplo aqui, lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 21. Daniel orava e Gabriel veio voando rapidamente trazer-lhe as notícias. Aí lá diz assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Tá? Amados, observe, hoje em dia, para que o anjo do Senhor nos encontre orando, ele teria que voar muito mais rápido, muito mais depressa, pois, do contrário, não nos encontrará mais de joelho, mais de oração, porque as nossas orações estão sendo cada vez mais rápidas, né? E nós temos que aprimorar os nossos períodos de oração. Terceiro, consagração. Devemos descobrir qual é a direção em que Deus está guiando as coisas e remover do seu caminho tudo quanto há em nós que possa impedir a obra de Deus. Então, os discípulos esperavam com expectativa, com oração e consagração, né? Por isso foram cheios do Espírito Santo e capacitados para o trabalho que o Senhor lhes havia confiado. Amém? Então, observe. O apóstolo Pedro coube a liderança da comunidade cristã primitiva. Liderança essa que nós temos que entender que teve uma curta duração, uma vez que ele logo largou dela para abraçar a atividade missionária. Então, não existe a menor base para afirmar que Pedro foi em qualquer tempo o bispo de Jerusalém ou o chefe supremo espiritual, né? Sendo esta transferida para Tiago, irmão de Jesus. Os 12, por todo aquele período, desempenhavam papel tão importante e distinto. Por isso mesmo, afastava toda e qualquer ideia episcopal, absoluta. Ou seja, todo mundo trabalhava, então não precisa de ter um líder absoluto. Além disso, a congregação toda tinha tal autoridade que não deixava para um só homem a sua direção. Ok? Então, e igualmente exato que nenhuma autoridade episcopal foi transferida de Jerusalém para Roma. Nós temos que entender isso, tá? Porque é um princípio. Na verdade, aqui, nós nem sabemos quando o cristianismo alcançou Roma, verdadeiramente. Paulo escreveu aos cristãos em Roma vários anos antes da visita àquela cidade, pela primeira vez. Tá? Em Antioquia, da Síria, Pedro foi repreendido por Paulo e temeu diante daqueles que Tiago lhes mandara. É claro que Pedro não tinha nenhum ofício episcopal para transferir Jerusalém para Roma ou para qualquer outro lugar. Entenda, ele era um missionário, né?
ele abraçou essa carreira missionária. Mateus 27, versículo 5. Então, Judas, aqui nós vamos mudar um pouquinho, porque o capítulo 1 de Atos, ele abre e completa a história dos evangelhos, né? E aqui nós vamos falar da parte de Judas. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Vamos entender isso aqui. Vemos que após Jesus ser preso e trazido perante Pilatos, Judas, cheio de remorsos, devolveu ao sacerdote as 30 moedas de prata, das quais havia recebido para trair Jesus. Ali ele reconhecendo que traíra sangue inocente. Por fim, enforcou-se. Decidiram o sacerdote usar aquele dinheiro que representava a oferta de sangue na compra de um terreno que serviria de cemitério para o enterro dos estrangeiros, ou os forasteiros, né? E esse campo foi chamado de Campo de Sangue. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Observe aqui, amados, aqui temos que o próprio Judas, ou a afirmação de que o próprio Judas adquiriu um campo pelo preço de seu ato traiçoeiro, né? E confirmando ali o que diz Mateus 27, versículo 5. Né? Então, Mateus complementa o relato quanto ao enforcamento. Então, ok? Aqui registra, apesar que nós vimos ali que os sacerdotes tomaram essa atitude, mas foi porque Judas devolveu as moedas. Então, eles fizeram a atitude e lançaram na conta de Judas a compra desse terreno. Tá? E depois nós temos ali falando de lançar sorte para escolher o substituto de Judas, o apóstolo substituto. Né? Então, lançar a sorte ali era um costume frequente no Antigo Testamento, com o propósito de selecionar pessoas para tarefas especiais. Então, os romanos, os gregos e outros povos também tiveram esse hábito, né? De lançar a sorte com a mesma finalidade. Então, o apelo à sorte tipifica a situação em que a igreja, antes do Pentecostes, quando ainda não tinha a orientação do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 24, 26, a parte A. Diz assim: e orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias. Nós estamos terminando essa parte, amados, ou seja, esse capítulo e esse tópico, mas nós queremos que você observe alguns detalhes aqui que são importantes. Primeiro, alguns comentadores ensinam que Deus não aceitou Matias como um dos 12, mas sim Paulo. Mas o Novo Testamento, entretanto, diz o contrário. Primeiro, diz que Matias foi contado com os 11. Está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 26. Nós já lemos. Depois você confira lá. 2. Havia 12 apóstolos antes da conversão de Paulo, né? Atos, capítulo 6, verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Então, antes da conversão de Paulo, havia os 12. 3. A escolha de Matias se deu em resposta de oração. Nós vimos lá em Atos, no capítulo 1, verso 24, que foi através de oração. Eles orando a Deus para que Deus mostrasse. 4. Matias foi escolhido para cumprir a profecia. Observe. Atos, capítulo 1, verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que
prenderam Jesus, o guia daqueles que prenderam Jesus. Tá, agora vamos lá. O que Davi falou no Salmo 109, versículo 8. Os seus dias serão poucos, e tome outro o seu lugar. Então, eles viram isso como uma profecia confirmando. Amém? E para nós encerrarmos, o quinto. Paulo não contou a si mesmo como entre os 12, mas como o apóstolo especial dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Então, amados, com esse, nós fechamos aí o capítulo 1 de Atos. Na próxima aula, no capítulo 3, a igreja revestida do Espírito, no tópico 1, a descida do Espírito Santo. Aí nós recomendamos você ler o capítulo 2 de Atos, do versículo 1 ao 13. E nós estaremos respondendo algumas questões com relação a isso. O que está acontecendo em Jerusalém quando a igreja foi revestida pelo Espírito Santo? Segundo, o que era a festa de Pentecostes e o que tipificava? Terceiro, o que é a manifestação do falar em línguas estranhas? Ok? Estaremos respondendo essas questões, então, na próxima aula. Bom, espero que você esteja gostando, né? Nós estamos vendo, algumas pessoas estão fazendo ali os comentários, estão fazendo algumas perguntas, isso é muito bom. Gostaríamos que você não esquecesse de deixar ali o seu like, o seu dislike, e de fazer os comentários, né? Se você gostou, você faça o comentário que você está gostando. Se você tem alguma pergunta, deixa ali a sua pergunta nos comentários. Se você não está gostando, também faça um comentário ali e fale, olha, não estou gostando, poderia melhorar nisso ou naquilo. Nosso objetivo aqui, amados, é que todos nós amadurecemos e crescemos diante da presença de Deus, né? E que nós possamos usar essas aulas para nós evangelizarmos os nossos parentes, amigos, e levarmos também elas a conhecer a Cristo, né? E que elas possam futuramente fazer uma opção, né, de escolher o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E nós contamos aí com o apoio de todos os irmãos para nós ampliarmos o nosso trabalho de evangelização. Vamos levar a palavra a todos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Em nome de Jesus.